eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 152 na prova do Enem 2019 PPL. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 152 é uma questão de mediana. Mediana tem caído bastante nas provas do Enem e é uma matéria fácil. Sempre quando cai isso aqui, a questão não é difícil de resolver. Olha só, eu vou fazer uma revisão aqui com vocês sobre como calcular a mediana e vou também colocar aqui na tela a playlist que eu criei só com questões de mediana que eu já corrigi aqui no canal. Então aprende a fazer aqui essa questão e depois entra lá na playlist para desenvolver um pouquinho o raciocínio fazendo outras questões também do Enem sobre essa mesma matéria. Vamos lá então para a questão 152. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas em metro. Então, galera, a gente vê aqui, né, que só tem gigante, só tem os caras muito altos. Daí pergunta, ó, qual a mediana das alturas desses jogadores? Então vamos fazer a nossa revisão aqui, que vocês já estão careca de fazer comigo, que eu sempre faço nas questões de mediana. Vamos fazer a revisãozinha aqui. Inclusive, se vocês forem lá na playlist assistir, vocês vão conseguir fazer essa revisão várias vezes, porque eu faço em vários vídeos. E é legal a gente repetir para a gente decorar mesmo a matéria. Olha só, eu vou colocar aqui embaixo a definição escrito de o que é mediana. A mediana é o termo do meio quando os elementos estão ordenados. Pode ser ordenado crescente ou pode ser ordenado de forma decrescente. Tanto faz. Mas devem estar ordenados. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular a mediana é pegar esses elementos e ordenar eles, colocar em ordem ou crescente ou decrescente. Mas não vamos fazer isso ainda, que ainda tem uma manha para fazer mais rapidamente o cálculo, ao invés de colocar todo mundo ordenado. Bom, olha só, quando a gente vai medir a mediana de uma galera, a gente pode ter uma galera que é uma quantidade par e uma galera que é uma quantidade ímpar. Cada uma dessas situações a gente calcula a mediana de forma diferente. Então vou mostrar primeiro aqui a maneira mais fácil, que é quando a gente tem uma quantidade ímpar de elementos. Por exemplo aqui, ó, inventei uma sequência de 5 elementos. E eu quero saber quem é a mediana desses elementos aqui, dessa série, né? Nós temos uma quantidade ímpar, são 5 elementos. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em ordem, porque devem estar ordenados. Então vamos lá, ó. O menor termo aqui é o 3, depois é o 5, depois é o 7, o 7 de novo, ele se repete, então tem que escrever ele 2 vezes, e depois é o 12. Galera, depois que eu coloquei ordenado essa série aqui, o termo do meio é a mediana. Vamos ver, ó, se eu tenho 5 elementos, o termo do meio não é esse aqui, ó, o 7. Pronto, acabei de descobrir a mediana dessa série aqui. Viu como é simples, né? É só ordenar e colocar o cara do meio. Mas isso é para quando é uma quantidade ímpar de elementos. Agora, quando é uma quantidade par, é diferente o cálculo. Vamos lá, ó. Aqui inventei 4 elementos para achar a mediana dessa série. Então, como é que eu faço para achar a mediana? Mesma coisa daqui, ó. Primeiro eu devo ordenar. Então, para ordenar, eu vou colocar o menor termo na frente, porque eu vou colocar em ordem crescente, né? Que é mais fácil. O menor termo aqui é o menos 2, né? Que é negativo. Então, menos 2. Depois aqui, ó, é o 0. Depois é o 1 e depois é o 3. Beleza, coloquei ordenado. Agora, a mediana é o termo do meio. Mas olha só, galera, quando eu tenho 4 elementos, quem que é o termo do meio? Não tem, né? Não tem um elemento aqui no meio. Então, nesse caso, quando a gente tem uma quantidade par de elementos, a mediana vai ser a média aritmética entre os termos do meio. Como é que a gente acha a média aritmética entre 2 elementos? Basta somar e dividir por 2. 0 mais 1 vai dar 1, dividido por 2. Então, a mediana dessa série aqui, ó, é 1 sobre 2. Beleza? É 0,5. Agora vamos então utilizar esse nosso conhecimento aqui na nossa série para encontrar a mediana desses elementos aqui. Primeiro a gente tem que saber, aqui tem uma quantidade ímpar ou par? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente está na situação mais difícil. A gente tem que colocar os elementos aqui em ordem. Vamos colocar em ordem crescente primeiro. Então antes da gente colocar, eu vou colocar os quadrinhos aqui para representar o local onde a gente vai escrever cada número.
Então botei 12 quadradinhos e agora a gente vai colocar em ordem crescente. Mas galera, olha só, depois que eu colocar todo mundo em ordem crescente aqui, onde é que vai estar a mediana? Bom, se nós temos 12 elementos, eu vou lá e conto a metade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai estar exatamente aqui, ó, porque vai ter 6 elementos para um lado e 6 elementos para o outro lado. E pela regra da quantidade par, a mediana vai ser a média aritmética entre esses dois termos aqui. Bom, mas por que eu estou fazendo isso sem escrever as alturas aqui? Porque, galera, eu não vou precisar preencher todos os quadradinhos. Eu só preciso saber quem é que está nessas duas posições aqui, ó. Então eu vou preenchendo e paro aqui. Daí isso já me economiza um pouco de tempo. Então vamos lá, vamos colocar as alturas em ordem crescente. Quem que é o mais baixinho aqui? O mais baixinho deve ser bem mais alto que eu, né? O mais baixinho é o Serginho, 1,84 m. Então vou botar ele aqui embaixo, ó, 1,84 m. Depois tem 1,90 m. Vamos ver se tem alguém mais baixinho que 1,90 m. Não, tem dois de 1,90 m. Beleza. Então eu tenho 1,90 m, 1,90 m. Dois caras, né? O Bruninho, já escrevi, e o Murilo aqui. Depois de 1,90 m eu tenho, eu acho que é 1,91 m. Tá aqui, ó. Beleza, temos um cara com 1,91 m. O próximo agora deve ser 1,92, né? A gente tem um aqui e só ele, né? 1,92. Agora vem os dois principais, né? Tem 1,93, não tem, né? Mas tem 1,94. Aqui, esse aqui é o próximo, ó. 1,94 é o Thiago Alves. E o próximo é 1,98. Vamos ver, repetindo aqui. Exatamente, ó, o próximo é 1,98, que é o Wallace. Agora eu paro, não preciso mais a galera ali, porque para encontrar a mediana, basta efetuar a média aritmética entre esses dois elementos aqui. Basta então somar 1,94 mais 1,98 e dividir por 2, porque é uma média aritmética entre dois termos. Então vamos ver, ó, se isso aqui fosse 2 metros mais 2 metros, daria 4 metros. Mas eu diminui 6 aqui e diminui 2 centímetros aqui, né? Então no total eu estou diminuindo 8. Então a soma desses dois vai dar 3,92 dividido por 2. Agora, efetuar essa divisão aqui, galera, é importante sair de cabeça. Vamos lá, qual que é a metade de 13,92? É a metade de 3 mais a metade de 0,92. A metade de 3 é 1,5. Metade de 0,92 é 0,46. Então, 1,5 mais 0,46 vai dar 1,96. Então, a mediana dessa série é 1,96, gabarito letra Charlie. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.